Eu vim porque minha mãe morava aqui e ela me pediu para vir visitá-la. Mas acontece que eu gostei muito daqui. Obviamente, no começo não falava nenhuma palavra de português, nada. Eu tinha que reaprender a falar, de viver, não? De saber por que eu quero continuar a viver. Mas acontece que eu tinha uma relação muito aberta com as pessoas. E isso ajudou muito. Então, fiquei aqui. Na época, eu conhecia o Darcy Ribeiro, o antropólogo, que sugeriu para eu tentar visitar áreas indígenas. Então, é uma coisa que eu achei bem interessante e eu fiz isso. Então, eu fui em vários lugares, mas para, assim, ficar 1 mês, 2 meses, depois voltava para São Paulo, etc. E, na época, eu comecei também a trabalhar como fotojornalista aqui no Brasil. Era uma novidade no Brasil de uma mulher se colocar à disposição a revistas, não? Foi na revista Realidade, da editora Abril, que eu realmente comecei a ver a possibilidade de ficar aqui, de viajar, conhecer o Brasil e os brasileiros. E estou aqui até hoje, não? Porque eu cheguei no Brasil em 55, depois eu decidi que eu ia investir em conhecer um povo indígena. Me foi sugerido por um amigo que eu tinha de ir nos índios Yanomami. Depois de ter visitado os Bororos, os Kayapó, os Carajá, etc., eu decidi que eu ia me concentrar num povo que eu queria entender quem é esse povo. Não era só de ir lá e, sabe, bater fotos. Para mim era uma questão de entender quem as pessoas são. Eu fui, então, nos Yanomami e, olha, estou com eles até hoje. Isso começou em 55, então faz alguns anos, não? Até que hoje eu já tenho menos condições de ir lá, ficar lá nas aldeias, como eu fiz. Às vezes, na época, ficava 1 ano, 2 anos, depois voltava para São Paulo para ver o que eu consegui de fotografar, como que eu entendia o povo Yanomami. E ficamos muito amigos. Quando você chegou nos Yanomami, em relação a outros povos indígenas que você já tinha fotografado, que você tinha convivido, como os Carajá, os Bororo e os Xikrin, tinha alguma coisa que te chamava a atenção? Na verdade, sou eu acho, que mudei. Porque os outros povos que eu conheci, como os Carajá, os Bororos e outros, não?
os Xikrin, também eram gente que eu achei interessante. Mas, a uma certa época, eu decidi que eu queria realmente investir num lugar. É o que aconteceu. Mas eu também entendi essa questão, que não é de ir lá e simplesmente fotografar. Para realmente fazer um trabalho mais profundo, precisava de conhecer as pessoas. É muito importante. Não dá para ir lá para um mês, 2 meses, conhecer as pessoas. Então, nos Yanomami, que é um povo que no Brasil mora na Amazônia, no estado de Roraima e estado de Amazonas, depois tem Yanomami também na Venezuela. É mais ou menos a metade no Brasil e a outra metade na Venezuela. Mas na Venezuela eu nunca fui. Então eu conheço aqueles do Brasil. Não sei, hoje eu me sinto parte como eles sendo parte da minha família. Bom, talvez eu tenho que explicar que, sem dúvida, o que também influiu em tudo isso é o que aconteceu comigo, não? Quando eu era adolescente, não? Eu nasci na Suíça, mas só nasci lá porque minha mãe era suíça-francesa. Ela fez questão de ter o primeiro parto, a primeira criança na Suíça. Tá? Mas a família do meu pai eram da Transilvânia. Transilvânia, que é um lugar que pertence em parte à Hungria e em parte à Romênia. Depende um pouco da situação política. Quando nasci, fazia parte da Romênia. Depois, a uma certa altura, durante a Segunda Guerra Mundial, a parte onde eu me criei foi recolocado na Hungria. Depois, de novo, voltou a fazer parte da Romênia. Hoje, por exemplo, essa parte onde eu morava, que em húngaro se chama Nagyvárad, quer dizer, como se chama? Não é cidade, é de var, uma hã? Uma vila? Vila? Não. Hã? Uma aldeia? Não. Mas tudo bem. De qualquer jeito, então, em húngaro se chamava Nagyvárad, em rumeno se chamava Oradea Mare. E hoje voltou a se chamar Oradea Mare. Mas acontece que a família do meu pai, eles vieram para lá da Eslováquia. Eles eram mais ligados à Hungria. Eles falavam húngaro e alemão. Então, na verdade, eu nunca aprendi a falar rumeno. Eu estava mais ligado a essa parte que estava ligado à Hungria.
Bom, nos anos 40, 1940, estava no meio da Segunda Guerra Mundial. 40 ou 70? 40, não? É. Na época, os alemães ocuparam toda a Hungria e essa parte da Transilvânia também, onde eu morava. É como já fizeram em outros lugares onde eles conseguiram de ter poder, eles decidiram de deportar todos os judeus. Nós fugimos porque também os russos estavam entrando lá nessa parte da Transilvânia para ocupá-la. Então, estava muito complicado. E, como falei, meu pai, com toda a família, foram deportados para Auschwitz, um dos lugares onde deportaram os judeus. Então, minha mãe, que era de origem suíça francesa, e eu escapamos querendo voltar para a Suíça. Ou vamos dizer que era minha mãe que quis voltar muito. E, obviamente, eu fui com ela. Na Suíça, tinha parentes da minha mãe que moravam. Eu fui colocado na escola e eu me esforcei também de aprender bem o francês. Isso é na cidade chamada Neuchâtel, onde a gente morou. Sobre a família paterna, eu não tinha mais nenhuma notícia. Então, fiquei lá com minha mãe, na Suíça, e eu tinha um tio, um irmão do meu pai, que antes da Segunda Guerra, ele sentiu que a situação estava ficando muito difícil e ele foi embora, ele foi para os Estados Unidos. Ele morava em Nova York quando a gente chegou na Suíça. E ele me convidou para ir para Nova York e estudar lá e retomar minha vida com parte da família do meu pai. Eu, na verdade, não me senti muito em casa na Suíça. Eu achei muito diferente as pessoas do que, por exemplo, lá na Hungria ou na Romênia. Eu decidi, então, de imigrar e ir morar em Nova York. É o que eu fiz. Lá, obviamente, tinha que recomeçar os estudos, aprender o inglês, tudo. Era, de novo, uma vida totalmente diferente. Mas tudo bem, eu me adaptei a isso. A uma certa altura, eu até achei que era melhor eu deixar o meu tio e tia e continuar a estudar e alugar um quarto em Nova York e começar a fazer minha vida lá.
E eu gostei disso. Então, é o que eu fiz. Então, à noite eu estudava e durante o dia eu trabalhava para também ter dinheiro para poder viver. Bom, no meio tempo, minha mãe decidiu de deixar a Europa e se juntar a um antigo amigo que ela tinha e vir morar no Brasil. Parece que ela gostou aqui, porque ela ficou aqui. Ela me escreveu e me convidou de ir no Brasil e visitá-la, e ver o que eu achava, se eu gostava, não? Então, eu decidi vir no Brasil. Assim que cheguei aqui. E, olha, gente, eu realmente gostei daqui. Eu me senti em casa aqui. Eu gostei das pessoas. Eu achei eles muito mais abertos do que os americanos. Então, estou aqui até hoje. Obviamente, eu tinha que recomeçar a aprender uma nova língua. Eu comecei a ir também aqui na escola. Enfim, trabalhava. Mas eu me senti bem aqui. Comecei a viajar aqui, porque eu tinha muita curiosidade de conhecer o Brasil. Fiz algumas amizades aqui, como já falei para vocês, o Darcy Ribeiro, que me sugeriu de tentar conhecer povos indígenas. A uma certa altura, então, eu deixei de trabalhar e eu decidi que eu ia me dedicar a um povo indígena. É assim que decidi de ir morar e fazer minha vida lá na terra Yanomami. Como já falei para vocês, gente com os quais estou ligado até hoje, os Yanomami. Bom, eu também me dei conta que a vida dos Yanomami na Amazônia, na época, não era muito simples, não? O Brasil, na época, decidiu de tentar ocupar a Amazônia e desenvolver a Amazônia como uma parte importante do Brasil. Com isso, o governo, na época, que era um governo militar, eles decidiram que a maneira de ocupar a Amazônia seria construir uma estrada que atravessava a Amazônia. Essa construção da estrada começou a causar muitos problemas para os índios Yanomami. Eu decidi que eu queria tentar ajudá-los para eles poderem continuar a viver
e não serem destruídos pelo governo militar da época. É o que eu tentei fazer. Tanto assim que a uma certa altura me interessei a ter o Brasil, as pessoas que estavam aqui a favor dos povos indígenas, que na época era complicado, não? Porque era o governo militar, mas de tentar demarcar, reconhecer a terra Yanomami como uma terra indígena. E começamos uma luta para uma luta política de defender os Yanomami. E foi por causa disso também que eu continuei a viver com eles, a lutar pela vida deles e através de amigos, antropólogos como o Darcy Ribeiro, tentar conseguir a demarcação da terra Yanomami. E a gente conseguiu. Que depois virou realmente uma terra reconhecida desse povo. E está até hoje. Como que isso vai continuar hoje em dia, eu não sei. Porque temos de novo um governo que não tem interesse em proteger povos indígenas. Então, é uma complicação muito grande. Também os Yanomami, quando eu conheci eles, não, eram gente que não tinha ainda eles não sabiam que eles têm que se defender como povo para continuar a viver. Isso aconteceu através dos anos. Mas mesmo ainda hoje, tem regiões na terra Yanomami que conhecem pouco os chamados brancos, não? Os que não são indígenas. E hoje em dia estamos de novo em frente de uma situação complicada. O período na território Yanomami, quando você chegou nas suas primeiras viagens, você ainda não conhecia muito bem a região, não falava, obviamente, nada de Yanomami, era uma mulher sozinha, em algumas viagens você estava acompanhada, mas essencialmente você estava sozinha ali. Queria que você lembrasse um pouco como foram essas primeiras fotos, como é que você se comunicava, como é que era essa experiência de estar ainda numa região também que não guardava um certo isolamento, um pouco antes de aquilo sofrer uma mudança muito drástica. Então, na época em que eu decidi que eu queria investir num povo indígena, acontece que eram os Yanomami, não? Que na época entrei em contato e decidi de conhecê-lo. Eu pensei que para realmente conseguir fazer um trabalho de fotografia,
tem que conhecer as pessoas, conhecer como que eles vivem, qual é a tradição deles, o que dá para fazer, também do ponto de vista fotográfico, mas, na verdade, para mim, o mais importante era de conhecê-los, e de entender quem são como povo. Então, eu passava um ano lá, depois voltava para São Paulo, depois voltava para lá, passava lá 2 anos, coisa assim. Enfim, foi uma coisa progressiva, não? Esse conhecimento de um povo. Eu acho que eu fiz bem. É assim que você realmente consegue também entender suas necessidades, defendê-los e também de fotografá-los. Olha, eu comecei a fotografar no Brasil. Decidi dedicar meu conhecimento de um povo também à fotografia. É o que vocês estão vendo aqui hoje. Uma parte desse andar aqui, lá no final, em que você faz fotos do rearro, que é o ritual funerário, e que são muito impactantes, porque elas têm uma experimentação visual muito forte, uma experimentação visual muito forte. Você chegou a levar luzes, e flashes para a floresta para conseguir fazer essas imagens. Você treinava um pouco com esse material aqui para depois levar lá. E hoje, que a gente tem um pouco mais de acesso ao universo da cultura Yanomami, a gente consegue imaginar que você estava tentando representar coisas, elementos do misticismo, enfim, dos aspectos espirituais mesmo do povo Yanomami nas imagens. Você podia comentar um pouco essas imagens, o que você estava tentando mostrar e como é que você pensava a forma de representar que você desenvolveu, que era muito original e que era muito diferente do que se fazia no jornalismo e na antropologia? Tá certo, mas isso está muito ligado ao fato de conhecer um povo e saber entender o que dá, o que não dá para fazer. Eu tentei nunca fazer alguma coisa que eu sabia que eles não queriam. Então, para chegar a fazer um trabalho assim mais profundo, não? Eu levei muitos anos, uns 20 anos, pelo menos. Agora eu parei de fotografar. Mas continuo querendo mostrar o que eu tenho feito. E de vez em quando eu ainda vou na terra Yanomami. Eu tenho bons amigos lá. Às vezes eles têm uns que têm interesse também de conhecer
o mundo fora do mundo deles, não? Mas não é para eles virem e viverem aqui, mas de manter um contato, uma ligação. Eu acho isso bom. Tenho um Yanomami, o Davi Copenau Yanomami, é uma liderança Yanomami conhecida hoje no mundo. Nós viajamos junto, no passado, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos. Ele falava do povo dele. Isso eu acho que foi positivo, porque mais eles conhecem o mundo, tá? Mas se cria uma ligação que permite também eles, com isso, se defenderem em frente do mundo dos brancos. Mas isso de uma maneira cultural. Não é que tem Yanomami que vem aqui para, não sei, brigar e pedir coisas que o nosso mundo branco não aceita. Então, eu sempre acho que o conhecer o outro é muito importante. Eu continuo com esse desejo. Se hoje vocês estão aqui vendo uma exposição e vendo o mundo dos Yanomami, eu acho importante. É o jeito de manter um conhecimento mais profundo das necessidades do mundo e das pessoas. Provavelmente é a coisa mais importante em qualquer sociedade. Se você pudesse contar sobre a relação, porque você falou da importância dos Yanomami de entender. Dos Yanomami, os Yanomami entenderam que eles precisavam se proteger dos brancos, né, de quem estava atacando eles. Agora, a relação deles com a fotografia nunca foi uma relação tranquila. Nem todos os Yanomami gostam de ser fotografados ou de que se guardem fotografias deles. Então, queria que você contasse um pouco como é que foi como eles veem a fotografia e como é que foi a sua relação com os Yanomami em função da fotografia. A fotografia é uma coisa que até hoje eu diria que uma boa parte dos Yanomami não conhecem. Tá? Agora, aqueles que mantêm hoje um tipo de relação viajando, mas viajando não para ficar fora, mas para também conhecer o mundo não sei como chamar, que não são indígenas, não?
Ah, é importante. Minha fotografia, quando cheguei lá, eu entendi que era mais importante de conhecer as pessoas, não só as pessoas, mas quem são como povo, não? Eu achava, para mim, a fotografia ficou assim um pouco atrás, tá? Mas com o tempo, obviamente, eu acho que eu consegui também a mostrar quem eles são. Isso, nessa relação, é muito importante. Você diz que eles chegavam a rasgar páginas de livros porque não gostavam de ver fotografias dos seus mortos. Uma das coisas, não, é que quando uma pessoa morre, você tem que destruir tudo o que ligou essa pessoa à vida. Isso é uma maneira de entender o mundo, tá? Eu, quando comecei a fotografar lá, eu tomava muito cuidado para não ofender. Até hoje, por exemplo, quando eu vejo o Davi Copenau Yanomami, de quem já falei um pouquinho, não? Que hoje é uma liderança forte, importante. Quando, no começo, quando ele ainda não me conhecia muito, ele chegou a ver algumas publicações que eu tenho feito, onde tinha Yanomami. Ele não gostava, ele achava que é uma coisa que pode destruir ou, enfim, dificultar a cultura deles. Eu me lembro muito bem que ele até chegou lá em Roraima, onde eu mantinha um pequeno apartamento, não? Quando não estava na área Yanomami, eu tinha esse pequeno apartamento para morar. Eu tinha publicações de livros. Ele olhava, e quando ele descobriu dentro do livro uma pessoa que tinha morrido, ele tirava a página e destruía. E falava que não pode manter a imagem da pessoa morta. Então, tem todas essas coisas, não? Os mais jovens hoje, a nova geração, já é mais
familiarizado com essa divisão cultural, não? Que existe, não? Então, eu não sei, eu nunca vi um jovem Yanomami tentando destruir umas fotos minhas, tá? Mas eu vi que tinha coisas que eles não gostavam ver, mas eliminaram, mas jogavam ao lado, mas não destruíam, não destroem mais. Bom, essas coisas acho que fazem parte, não? Da vida, da cultura, não só dos Yanomami com os brancos, mas as diferenças culturais. Então, é uma coisa que tem que ser respeitado. Eu acho muito importante para qualquer um que quer trabalhar numa cultura diferente. É de manter um respeito.